exatamente sobre isso que eu queria falar. É exatamente sobre esse aspecto que eu queria falar com vocês, sobre a intenção da nossa oração. Como nós temos feito a nossa oração? Como nós temos sido diante de Deus? Será que temos nos colocado com verdade? Eu separei aqui algo interessante que está lá em Lucas, no capítulo 18. Se você for meditar lá em Lucas capítulo 18, você vai ver que é exatamente sobre isso, né? Sobre a nossa oração mal feita, uma oração com intenção. A parábola do fariseu e do publicano. No Lucas 18, no versículo 1, ele fala sobre isso. O dever de orar sempre. O dever de nós estar sempre em oração. E é como nós estávamos falando agora lá em Tiago. Nós devemos orar, mas como tem sido a nossa oração? O dever de orar sempre, ele vem falando do juiz Inico, que aquela mulher insistiu, até ele atender. Ou seja, uma oração constante, temos que ter uma vida de oração. Mas aí logo depois a parábola do fariseu e do publicano, que vem falando de dois homens que subiram ao templo com o propósito de orar. E é por isso que fala que não recebeis porque pedis mal. Porque não sabemos pedir, estamos com um propósito errado. E aqui esses dois homens vêm revelar exatamente isso que estava em Tiago. Era o fariseu e o publicano. Os dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Os dois subiram com o mesmo propósito. Eles não foram fazer outra coisa, eles foram orar. Eles subiram ao templo para orar, a palavra de Deus fala. Um fariseu e o outro publicano, ou seja, um que se dizia conhecedor, que se dizia, podemos usar o termo santo, se achava mais santo que os outros. E o outro publicano, que era um pecador, que era um cobrador de impostos. Alguém que roubava o povo, alguém que tinha uma vida de erro. São duas pessoas aqui. O fariseu se coloca em pé, a palavra de Deus fala, e começa a orar. Ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha a oração dele. Graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens, pecadores, adúlteros. Ele começa a relacionar como esses publicanos. Ele começa ali a fazer essa oração, começa a se engrandecer, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Começa a fazer uma oração. Olha a oração deste homem. Senhor, eu dou graças, faço isso. Ele não se curva ao Senhor de uma forma respeitosa. Ele não diz ao Senhor, o seu nome seja santificado. Veja a oração dele como é diferente. Ele vai se engrandecendo, ele vai se colocando como o centro das atenções. Ele ora girando em torno de si mesmo. Uma gratidão aparente. Sabe, ele começa aqui agradecendo, graças te dou, mas é tudo de aparência. Sabe aquela oração que sai da boca para fora, que eu falo com toda a convicção que não passa do teto? O Senhor não recebe. Nós achamos que Deus é como nós, que muitas vezes somos enganados. Pessoas vêm com palavras sobre nossas vidas e nós caímos muitas vezes na lábia de algumas pessoas. Deus não, Deus conhece o nosso coração. E esse fariseu vem com essa oração cheia de coisa. Ele louva a Deus? Não, ele louva a si mesmo. Ele vem falando dele ali, ó. Não sou como esses, jejuo, entrego dízimo, faço isso, faço aquilo. Que oração é essa? Aparência. Dois homens que vêm ali com o mesmo propósito, mas nós vamos ver com toda a diferença. Um que se achava conhecedor, conhecia realmente a palavra, tinha realmente seguia realmente a sua religião, os seus ritos, estava no templo, aprendia, louvava, podemos dizer assim. São essas pessoas que estão na igreja, que louvam a Deus, que adoram a Deus, que estão presentes. Vamos usar o termo, bate o cartão, não falta um culto, mas estão ali com esse tipo de oração, sem o quebrantamento, sem a reverência, sem realmente render glória a quem é devido. E nós vamos ver que tem o publicano, que realmente era um pecador, e o publicano, estando em pé, longe, não ousava ainda levantar os olhos aos céus. Sinal de reverência, de se colocar no lugar, sabe, reconhecer que é falho, reconhecer que não é merecedor.
batia no peito. Olha a oração diferente. Um falava, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu dou. E o outro bate no peito. Aleluias. Dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Se propício a mim, pecador. Reconhece. Ele só pede misericórdia. Ele reconhece as suas fraquezas. Ele exalta o Senhor, tem reverência com Deus. E a palavra de Deus fala assim: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.